muito bem-vindo ao canal da Silvia Silvia TV e chegando até você hoje com um coração cheio de gratidão, porque eu tenho aqui comigo uma surpresa do céu para você, porque para mim é um sonho realizado. E como esse ano eu completei 50 anos, eu coloquei diante do Senhor a minha vida e em gratidão, lembrando de tudo que já passou, de uma forma em gratidão ao invés de pesar. Porque às vezes a gente olha para trás e fica com tantos pesares, né? 50 anos de sofrimento. Não, eu estou com 50 anos de gratidão e cada pessoa que Deus colocou no meu caminho tem um grande valor. Mas hoje, a convidada para ser entrevistada, e não é só uma vez que ela vai vir, gente, é uma sequência que nós estamos dando aqui hoje de uma nova história, de um novo tempo para a minha vida e para a vida dela. Vocês vão entender à medida que nós formos falar juntos, mas então aquece o seu coração. Eu vou te contar um pouquinho de quem é essa pessoa para mim. Quando eu era criança, eu morava com meus avós e ali na fazenda, sem energia elétrica, nós tínhamos uma radiola, para quem sabe essa terminologia, era para usar aqueles discos de vinil, que a gente, né, tinha ali uma seleção. Eu vou te mostrar, surpresa, surpresa, eu vou ter que mostrar para vocês. Esse disco aqui, exatamente como assim. Para muitos da minha época, que tem 50 anos, sabe que exatamente que esse disco aqui fez parte da nossa história, da nossa infância. E por muitos anos, desde 3 aninhos de idade, eu segurava aqui quase assim, até os meus, não sei quantos anos, até veio a energia elétrica, eu sentava ali na parede, na casa da minha avó, escutando a radiola, a pilha, porque não tinha energia elétrica, olhando esses 2 rostinhos aqui. Esse disco aqui, eu praticamente decorei todas as músicas aqui. Eu ainda não falei o nome de quem ainda é, mas uma delas está aqui comigo hoje. E é uma gratidão muito grande para o meu coração, porque ela fez parte de um formar da paixão pela música, pela presença de Deus, porque eu ouvia elas cantando, eu chorava, sozinha ali, olhando, passava a mão no cabelo, olhava as roupas, olhava os detalhes da roupa, pedia minha mãe para fazer um vestido igual delas para mim, todo modelo que vinha era um modelo novo que eu queria. E hoje, Sara Araújo está aqui comigo. Bem-vinda, bem-vindo e seja abençoado com a nossa entrevista. Glórias a Deus, Deus é lindo, maravilhoso, e aqui está Sara Araújo. Sabe aquela coisa assim de amor à primeira vista, porque foi a primeira vista que eu falei, mostrei para vocês aqui, mas também amor. Eu fui convidada por uma amiga, né, Sandra. Silvia, já fazia tempo que ela falava, eu quero que você vai fazer uma visita comigo. Nós queremos visitar a Sara. Mas, gente, quanta Sara que existe, né? Eu nunca, jamais imaginaria que a Sara Araújo estaria morando em Goiânia, porque eu sempre pensei, você é lá do Sul, e é um outro mundo, é um outro país pra gente, né? Para quem nasce no interior de Goiás, quando foi, né, igual eu disse, uma fazenda, uma roça que não tem energia elétrica, quando você tem um disco desse, essas pessoas, elas existem em um outro mundo, não é no seu mundo real, né? Mas se torna tão real para você, porque vocês eram minhas melhores amigas. Sabe por quê? Porque eu não tinha nenhuma outra amiga. Eu morava com minha avó, passava os meses ali naquela fazenda, sem ver uma criança, sem ver uma outra pessoa, ouvindo a voz de vocês. Oh, meu Deus, que privilégio. Então, o privilégio é nosso e eu gostaria que a senhora cumprimentasse. E hoje nós vamos estar dando o início a uma jornada da sua história. Eu estou lendo o seu livro, não terminei ainda, porque, sabe por quê? Sabe aqueles livros que você lê um capítulo e depois você volta e lê ele todo de novo para você chorar de novo com as mesmas coisas que você chorou da primeira vez? Esse livro é maravilhoso, é a história da vida dela. Mas a gente vai estar trazendo essa história falada. Ai, que bom. O tempo é todo seu. Conta pra gente quem é Sara Araújo. Em primeiro lugar, eu cumprimento, né, os meus amados irmãos e dizer que Deus é muito precioso, Ele nos dá oportunidades que só Deus pode preparar. Na verdade, quando você chegou lá em casa, para mim você ia entrevistar a Aline, ia conhecer a Aline, porque ela disse que você gostava de harpa, mas é uma coisa tão interessante que quando você me olhou, eu falei, meu Deus, essa moça linda já me conhece por esse olhar. Era o disco que... Sem falta de ar, assim, ó. Ela Quando eu dei o disco para ela. foi muito emocionante.
Eu já passei para a glória de Deus, né, afinal de contas, são 65 anos De ministério. cantando para o Senhor Jesus. Eu estou com 77. Gente, Sara Araújo, para quem é conterrâneo, sabe desse rostinho Não, lindo. quando eu me lembro, assim, que daqui 3 anos, se Jesus não voltar, ou se ele me levar para casa, eu vou ter 80. Assusta um pouco. A minha amada irmã Lourdes Bernardes, que é a mãe da Mara Dalila, Gente, Mara Dalila. ela está com 90 anos, em casa, lá tranquila, com os filhos. E eu, por aí, lutando a nossa vida. A partir do momento, muita gente fala isso para mim, como é que é ser a primeira cantora evangélica a gravar discos no Brasil? Como é isso? Eu não sabia que eu ia ser a primeira cantora. Vocês já imaginaram? Ela acabou de dizer algo que eu queria ter falado na minha introdução, isso. A primeira cantora evangélica que gravou o primeiro disco no Brasil. É muita honra. É uma história. É uma história. Que a gente não programou. Quando eu gravei meu primeiro disco, foi assim, ó. Era o compacto, Pequenininho, era o era. pequenininho, com 2 músicas. Em 1965, eu gravei meu primeiro disco, que era um compacto simples, era um hino de cada lado. Esse que me deu o título da primeira cantora evangélica a gravar no Brasil. É lindo a história. E a gente não sabe que isso vai acontecer. Quando você tem um chamado, um ministério do louvor, meu pai era como se fosse um dever ensinar os filhos a louvar a Deus. Desde pequenininho. Ele era músico, tocava violão, e ele começou me ensinando cavaquinho, porque eu era a menorzinha, né? Eu sou a caçula das mulheres. Éramos em 7 filhos. Agora somos em 4, porque Deus já levou para casa 3. E, inclusive, o meu amado irmão Osório, que é o compositor do Sigo Cantando, Uau, Jesus nós vamos levou. cantar daqui um pouco. Ele voltou para casa do pai há 2 anos atrás. Me fez uma falta. Que vocês dois A eram gente- companheiros. Estou lendo o livro. Nós começamos juntos. Nós As começamos missões. juntos. Eu com 13, com 12 anos, ele já tocando violão, nós andando por todo lugar em Porto Alegre, servindo a Deus. Temos história maravilhosa, de experiências lindas, nós dois. E para compor também, ele que compôs aquele É Só Jesus, com o seu grande amor. Aí, meu amado companheiro de composição, Jesus levou para casa. Estava na hora. No começo foi muito difícil, parecia que eu não ia suportar a dor. Mas depois eu entendi. Nós passamos pelos vales de lágrima, mas nós não precisamos ficar lá. Não precisamos. É um vale. É difícil, mas a gente tem que sair dali. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós não tivermos alegre, a gente não tem força do jeito que o mundo está. Então, a minha história começou assim, num festival de música, primeiro festival da música evangélica em Porto Alegre. Mas antes do evangélico, você participou de um festival de música que não era evangélico, meio assim no off, sem seus pais Escondido. saberem. E quem que estava lá competindo com você? Elis Regina. Elis Regina, gente. Ela é conterrânea da Elis Regina. A Elis Regina morava num condomínio do governo. O governo construía uns prédios de 3 andares e ela morava nesses condomínios. E a minha irmã Lourdes também morava nesses condomínios. E eu fui morar com a Lourdes. Quando ela casou, eu tinha 12 anos, fui morar com a Lourdes. Os meus pais foram para o interior, meu pai era um missionário. Isso tudo lá no Rio Grande do Sul, gente. Isso. Eu estou esperta com o livro aqui, dá vontade de ler esse livro para vocês. Aí o que aconteceu? Quando eu fiquei morando com a Lourdes sempre foi uma empreendedora de música. Ela tinha uma visão. Ela que compôs, olha para cima, tem fé em Jesus. Então eu peguei, ela disse, em vez de eu
Quando meu pai morava num bairro, eu falei, Lourdes, eu vou passar o domingo lá com meu pai e a minha mãe. Quando eles voltaram do interior. Eles foram para um bairro popular. Tá, vai, Sara. Eu que criei a Mara e o José Carlos, desde Sim. pequeno. Daqui um pouquinho a gente fala sobre a Mara, viu, Mara? Você Aí- é cordinha do coração. Aí eu fui, quando em vez de, eu chegava lá, pai, eu vou para a escola dominical, porque uma amiga falou assim, Sara, você ainda canta? Eu sempre cantei. No salão paroquial, a rádio, uma das maiores emissoras, porque na época não tinha TV, esquece TV, era a rádio. Estou falando coisa de Sim. mais de 60 anos. Na época não tinha, então o que eu fazia? Aí me convidaram para ir nesse desse programa Clube do Guri, nos bairros. Aí eu cheguei lá, comecei a cantar. Se encantaram com a minha voz, né? Pequena, 13 para 14 anos. Aí eu sei que eu fui indo e o pai, vocês vão para onde? Nós vamos para a escola dominical. Jesus perdoou. Mas a experiência que eu tive olha, foi imagina. linda, foi linda. Tudo parte do Quando processo, né? conseguimos, eu fui me entrosando, depois fizeram num cinema, eu fui, a finalista foi num cinema, uma grande, eu perdi. Perdi, fiquei no segundo lugar, Elis Regina no primeiro lugar. Gente, Elis Regina, as memórias eternas. Baixinha, de óculos. Cabelinho curtinho agora comigo. E um corpinho baixinha, magrinha, e o óculos, daqueles óculos de grau, sainha de princesinha. Sem imaginar que ela iria ser um legado nesse Nem país, fala, né? Infelizmente, né? É. Aí eu voltei para casa, mas eu não estava triste porque perdi. Porque quando eu cheguei em casa, nossa casa era casa de madeira, você ouve tudo. Meu pai e minha mãe estavam chorando. Um irmão disse, você vai ser conhecida no Brasil e fora do Brasil, com a sua voz. E eu tinha aquela empolgação, né? Aí eu chorei, fomos deitar, dormir. Eu não perdia. Quando foi segunda-feira que eu vi o pai e a mãe na cozinha, falei, eu quero falar com vocês, pai e mãe. Eu estou mentindo que eu estou indo na escola dominical. Mas eu ouvi a oração deles, né? Eu ouvi, foi isso que tocou. Aí eu disse, eu quero pedir perdão, porque eu estou cantando no mundo. Mas como é que você aprendeu? Na rádio da vizinha. Olha, eu já fiz isso porque também. os crentes eram proibidos de ter rádio. Os crentes não Eu ainda cheguei a essa época também. Aí eu ia lá para baixo do porão, porque as casas no sul são altas por causa das enchentes. Eu ficava embaixo do porão ouvindo e aprendi com a Ângela Maria. Todo mundo acha que o meu tremido é parecido, mas eu aprendi. Foi com ela, né? Aí eu disse, eu quero pedir perdão. Aí o meu pai falou assim, filha, falei que o pai era enérgico, pastor, né? Aí disse, filha, o senhor não vai me corrigir, não vai me botar de castigo, não. Minha filha, o que você está fazendo espontaneamente, pedindo perdão. Agora o pai vai te dizer uma coisa muito importante. Se você escolher Jesus, se você adorar Jesus, você vai ter um final feliz. Mas se você pender para o mundo e cantar para o mundo, eu te garanto, filha, que tu não vai ter um final feliz. E hoje eu vejo o final que Elis Regina teve, infelizmente, e eu estou aqui, Para a glória do adorando Senhor. a Deus. Está sendo um final feliz. Porque E ainda vai ser ainda, porque quando a gente pensa que está no fim de uma fase, e agora? É que Deus ainda tem surpresas maiores ainda. E eu ainda acredito muito nessa próxima fase. Mas a gente quer muito hoje deter um pouquinho lá nesse começo seu. Aí, de repente, você tem, então, esse
concurso para Aí- evangélico. Aí chegou em Porto Alegre uma filial da Rádio Copacabana, quem mora no Rio conhece demais. Rádio Relógio, Rádio Copacabana, é uma rádio evangélica. Foi um diretor do Rio para inaugurar essa Rádio União de Porto Alegre, evangélica. Aí eu estava anunciando o primeiro Festival da Música Evangélica. Aí eu fui lá na rádio, meu irmão pegou, meu irmão querido Osório, pegou o violãozinho dele, tudo simples, tudo pobre, eu com aqueles sapatinhos pobres, né, roupinha de pobre. Nós morávamos num bairro popular, que a prefeitura cedia, sabe? Meu pai trabalhava e quando eu cheguei lá na rádio, aquele homem bonito, carioca, parecia um ator de bonito. Aí eu, simplesinha, cabelo, lavava com sabão porque não tinha shampoo. Mas as pessoas me achavam muito bonitinha. Ah, linda demais. Natural. Gente, olha aqui, que gatíssima. Quando eu cheguei, eu disse para ele, a gente veio aqui porque eu fiz uma música para anunciar o festival. Aí ele, oh, mas que bom. Aí o meu irmão já pegou o violão, tocamos e cantamos para ele. Nossa, muito bom. Espetáculo, carioca mesmo. Vamos lá para o estúdio da rádio que vocês vão gravar e a gente vai pôr uma vinheta para fazer propaganda. Eu falei, nossa, que bom. Quando a gente chegou em casa, ligou a rádio, que agora já podia ter rádio. Ligamos a rádio, estava lá eu cantando sobre o festival, vinheta toda hora. Esse homem veio a ser o meu marido. Esse é o Edelvan Araújo, diretor da Rádio União. Quando... Mas você estava bem novinha ainda? Novinho, eu tinha, mas isso foi começo. Eu tinha pois é. uns 16 anos já. Quando a senhora o conheceu. Já era batizada com o Espírito Santo, cantava nas igrejas, estava firme. E ele era evangélico? Ele na rádio evangélica, mas ainda não... Profissional, É, mais profissional. profissional. Aí eu participei do festival e, para a glória de Deus, eu ganhei o primeiro lugar. E esse primeiro lugar que me deu o compacto, Uau, que foi em 1965. A gente casou em 1968. Isso é outra história. Outra história. Eu devo contar. Casei com um psicopata. E eu quase morri. Meu Deus. Quase. Não morri porque Deus me guardou. Aqui a marca. 12 pontos. Mas você... Depois de gravar esse disco aqui, esse homem me judiou tanto, me levou para o Rio, me arrastava pelo cabelo num apartamento de luxo, que eles eram muito bem de vida. E eu não aguentei mais o sofrimento, a traição. Entrei para o quarto e cortei. 12 pontos, tá aí. Depois de gravar esse disco. Esse disco... E quantos discos deu? Porque no total já tem quantos discos? 50. 50 discos. Com a Mara e com o Gide, né? Esse hino aqui, Deus me deu, eu tinha 14 anos. Aí eu já estava na igreja. 12 anos, 13 anos, eu estava cantando, mas foi muito rápido. Sim. Jesus, eu voltei, eu vim para Jesus, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aí foi um... Aí eu nunca... Só que quando eu fiz esse hino, Rosa da Manhã, a letra fala assim, a flor que estava morrendo começa a se reanimar. Era eu. Deus me deu um hino para a minha vida, para a minha vida. E hoje eu gostaria muito, minha querida amiga, de fazer um programa muito especial. Eu gostaria tanto que esse pessoal que está na mídia alta, porque nunca se viu tanto suicídio como essa época. O diabo soltou os espíritos malignos para pegar pessoas. E eu passei por essa experiência. Então, eu sei o que é uma pessoa querer morrer. Chegar a esse ponto, Chegar de falar a esse que ponto. é tanta dor que você Que pensa, não tem, é mais não fácil. tem. Porque o que a gente pensa? Eu não aguento mais. Mas... E a melhor coisa, só que a gente ali, você quer ser Deus.
Porque só Deus pode tirar a vida. Só Ele que dá. A gente não escolhe pai, a gente não escolhe mãe. A gente não escolhe onde vai nascer, que cidade nós vamos nascer. Não escolhemos idioma, nada. Quem é que faz isso acontecer? É Deus. Então, quando uma pessoa pensa em tirar a vida, ele está querendo ficar no lugar de Deus. E quem é que quis ficar no lugar de Deus? O inimigo. O inimigo. Então, é Ele o provedor disso aqui. Ó. Sem dúvida. Deus deixou essa marca grande aqui. Porque E se você já tinha filhos? Nessa Meu filho tinha 4 anos, Deus usou meu filho para me salvar. Eu me cortei, o meu marido estava lá, que os maridos de antigamente eles tinham mania de lavar carro, né? E o meu filho lá por perto dele, tinha 4 aninhos. Ia fazer 4, ele tinha 3 anos e pouco. Eu me cortei no nosso quarto, nós tínhamos um apartamento térreo, muito grande, apartamento. Eu entrei para o nosso quarto e cortei esse lado. E naquela época eles usavam fazer barba com gilete, então foi gilete. Quando eu fui pegar para cortar o outro, e aí eu ia deitar, e ali quando ele aparecesse, eu já ia estar morta. Quando eu ia fazer isso, eu ouvi uma batidinha na porta. Aí eu falei, quem é? Aí o meu filho falou, mamãe, sou eu. Mamãe, eu machuquei o joelho, mamãe. Me ajuda. Ai, aquilo não consegui cortar o outro braço. Pode ver que tem a marca aqui, o que eu comecei, ó. Tá vendo ali? Eu disse, meu Deus, o meu filho. O que eu estou fazendo? Aí eu abri a porta e disse assim, pela fresta, para ele não ver, porque o sangue já estava. Vai lá chamar o seu pai agora. Aí eu desmaiei, me acordei já no hospital. Ele me levou. Quando eu cheguei, quando eu me vi, a primeira coisa que eu disse, meu Deus, não vou poder mais tocar violão. Porque foi um milagre eu não cortar os nervos, né, do movimento. Pedi misericórdia a Deus. Aí eu ouvi a voz dele. Ah, eu sabia que essa mulher ainda ia fazer essa besteira. Lá no hospital a senhora ouviu isso? No hospital, ele falando com a enfermeira. Sabia que essa mulher ia fazer essa besteira. Essa mulher aí é louca, é uma doente mental. Quando ele falou isso, eu disse, meu Deus, que esse homem não ama ninguém, ele só amava o nosso filho, ele só queria o nosso filho. Aí eu peguei, dali é uma história longa. Fui para o Pinel, do Pinel eu fui para um calabouço no meio de 300 mulheres loucas. E eu completamente lúcida. Porque quem tentava suicídio há 30, 40 anos atrás era doente mental. Não considerava uma pessoa em depressão. Era uma doente. Então tinha que ir para o hospital. Fui para o Pinel, do Pinel eles disseram que eu era perigosa, que eu ia fugir, me levaram para esse calabouço, mas aí era ele por trás. Ele falou que eu tentei agredir o meu filho, que meu filho corria risco de vida. Fui levada para esse calabouço. Doutor Eiras, quem quiser consultar, está escrito Clínica de Saúde Doutor Eiras. A Polícia Federal fechou, porque eles davam um choque elétrico. Deus nunca permitiu que eu sofresse o choque elétrico, porque aí eu podia perder a memória. Porque eu via quando elas saíam de lá, depois do choque elétrico, elas não se recuperavam mais. Elas morriam ali. Aí quando eu vi esse homem quer me matar, aí Deus abriu meu entendimento, assim, que eu estava arriscando a minha vida. Fiquei ali 1 mês nesse hospital. Era horrível. Horrível. Usava uma roupa, cortaram meu cabelo curtinho, por causa dos piolhos. Não tinha, era uma enfermaria nesse tamanho. As mulheres deitavam tudo naqueles colchonetes, não podia ter garfo, não podia ter talheres, não podia ter cama, porque elas quebravam as camas para se matar, para enfiar aqueles ferros. Então, era tudo, o banheiro era apenas um buraco.
E a comida, uma lavagem. Como eu não estava doente, eu não comia. Aí peguei hepatite. E eu vi que eu ia morrer. Peguei uma hepatite. Lá não tinha espelho, mas as pessoas disseram, você está muito amarela. O médico não via a gente, ninguém olhava nada, era só remédio. Só remédio, remédio. Aí Deus, mas eu parecia que eu estava de mal com Deus. Parecia que isso aqui criou entre eu e Deus uma barreira. Eu não tinha como chegar nele. Eu estava me vendo sozinha, completamente abandonada. Minha família, 2.000 quilômetros. Para você comunicar com as pessoas naquela época, você tinha que ir no centro telefônico e a pessoa lá tinha que ter telefone. E a minha família não tinha. Era só com carta. Era só o único meio de comunicação. Aí eu estou sozinha aqui, o que eu faço? Uma noite, quando eu vi que eu ia desmaiar, e se eu desmaiasse ali, eu ia morrer, porque ninguém via ninguém. Aí eu saí, eles deixaram um quintal com apenas um aberto lá, redondo, que era onde a gente ficava tomando sol. Aí eu fui... Uma prisão mesmo. Era uma prisão. Só uma coisa eu não posso contar, que eu passei lá dentro. Mas os enfermeiros que cuidavam das mulheres. Foi horrível. A experiência foi triste demais. Quando eu cheguei, que eu fui me arrastando para aquele lugar, que eu olhei assim o céu, aquelas estrelas lá em cima, o Espírito Santo começou a dizer para mim, além desse céu, eu tenho um hino até, está o teu Deus. Eu disse, mas Deus não me quer, Deus não liga para mim. Quando eu disse isso, abriu uma mensagem musical e eu ouvi vozes cantando. Eu sei, o meu Deus quer me ver como a rosa bonita do amanhecer. Nesse momento eu comecei a falar em línguas e fui renovada. E aqueles anjos, eu vi os anjos. Eu disse, Senhor, se tu me tirares deste lugar, nunca mais eu vou trocar o Senhor por nada. Porque aí Deus me fez eu entender que eu troquei Deus por Ele. Foi por Ele. Eu coloquei Ele no lugar de Deus. Naquele momento, eu senti a vida voltando para mim. Aí vim me arrastando até chegar num lugar onde tinha umas cadeiras. Quando eu olhei, uma enfermeira que eu nunca vi, eu só via os homens, aqueles homens altos, fortes. Ela veio com um copo de leite e uma maçã. E ela disse assim, alguém mandou para você comer. Você vê, eu comi aquela maçã e tomei aquele leite, foi como se a vida entrasse, né? Entrou a vida. Eu tenho certeza que aquilo ali foi coisa de Deus, porque eu nunca vi uma enfermeira lá dentro, ainda mais toda de branco. Eu vi aqueles homens fortes que tinham que segurar os doentes, né? Dali Deus me deu uma grande vitória. Quando eu cheguei, nesse dia era noite, de manhã, gritaram lá no portão de ferro, que tinha aqueles portão enorme, quem é Sara Castilhos Araújo? Aí eu levantei a mão, sou eu, magrinha, judiada, amarela. Tem um médico que está querendo ver você. Vamos lá. Era uma enfermeira. Quando ela me levou, que eu cheguei, o médico falou assim, eu cheguei hoje aqui, aí já era lá nos andares, não é mais aquele calabouço. A gente subiu as escadas e fomos nas enfermarias, era um hospital. Eu cheguei aqui hoje de manhã e me deu uma vontade de olhar prontuários, e o seu prontuário me chamou muita atenção. Aí eu falei, Deus já está agindo, eu pensei. Aí ele disse, aí eu contei toda a história, que ele me bateu muito, judiou muito, me traiu,
trouxe a mulher na nossa porta para mim ver uma loira linda. Viu aquela caipirinha lá do sul. Aí ele disse, não, meu Deus, eles estão querendo te enlouquecer. Vou te tirar agora desse calabouço. Vou te colocar numa enfermaria. Meu Deus, o médico ficou impressionado. Eu ia morrer. Aí eu fui para a enfermaria. Quando eu entrei na enfermaria, olha que Deus! Tinha uma moça sentada, as camas limpinhas, arrumadinhas. E eu toda suja, todo, cabelo tudo. Fui para o banheiro para me arrumar direito. Quando eu vi aquela moça bem arrumada, cabelo bem comprido, aí eu disse, bom dia. Ela disse, ai, daqui a pouquinho eu estou indo embora. Meu pai veio me buscar, eu só vim fazer um exame. Aí eu disse, ai, que bom. Quando eu estou lá no banheiro me lavando, né? Ela liga o radinho de pilha, começa a cantar a Rosa da Manhã. E ainda o radialista fala, vamos ouvir a gauchinha, Sara Araújo. Aí eu disse, meu Deus, que Deus precioso. E ela disse que ia embora. Ela podia me ajudar. Aí eu cheguei para ela e disse assim, é você, esse radinho, como é que você... Não, aqui pode trazer tudo. Eu amo essa cantora. Ela falou. Aí eu disse para ela, querida, eu sei que eu vou te decepcionar, mas essa cantora sou eu. Quando eu disse assim, ela disse, está brincando. Eu falei, não estou brincando. Aí contei para ela, disse, você vai ter alta? Não, eu só vim fazer um exame, já estou indo embora. Eu sou filha do pastor Solano. Eu falei, meu Deus, é o pastor que me conhece. Você vai levar um bilhetinho para ele. Aí ela disse, ai, eu estou feliz de te conhecer, porque eu amo os seus hinos. Aí eu vi que era um livramento. Encurtando a história. Dali 2 dias chegava meu pai, meu cunhado, pai da Mara, no carro e me tiraram daquele lugar. Passei no apartamento, peguei meu filho e fui embora para Porto Alegre. Só Deus fez isso. É por isso que quem lê meu livro chora muito. Eu choro. Mas é tudo Deus. Quando Deus tem um plano, você que está aí assistindo, Deus te escolheu. Se você tem um plano na sua vida, Deus vai te tirar do calabouço. Deus vai te tirar da prisão. Deus vai te trazer para ser o que Ele determinou. Porque Ele é dominador de reinos. Ele tem todo o poder. Ele vai te tirar com o braço forte, estendido, desta situação. E te trazer para o propósito que Ele te escolheu. E o propósito é falar que Ele é bom. Falar que Ele é amor. Falar que Ele ama. E que Ele fica conosco em todos os momentos. Mesmo que a gente não procure, Ele nos procura. Ele é um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ninguém os arrebatará das suas mãos. Meu Deus do céu. Eu não sei como que você está sentindo aí, mas a gente, até antes de começar a gravar, nenhuma pessoa perguntou, você tem um roteiro? Você fez um roteiro? Eu falei, olha, o roteiro é bem espontâneo hoje. A gente vai ter um começo só, porque eu sei que vai ser impossível fazer uma gravação só com a Sara Araújo. Porque lendo o livro dela, eu não consigo sair dos primeiros capítulos, porque eu fico voltando lá no início do livro de novo, que eu quero digerir. E já chorei como eu estou chorando agora, porque não é só emoção, sabe? O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aí com você, não é apenas assim, um emocionalismo. É uma experiência de que Deus vê, que Deus cuida, mesmo nós errando nas nossas escolhas, porque somos humanos, temos emoções, temos carências, temos, às vezes, aquela
desejo de ser amado, né, por alguém, aquele romance, aquela Existe coisa. isso, existe. Que a gente procura ser feliz com o elemento chamado humano. E todos os humanos criados por Deus dependem do Criador para ser feliz. Quando eu descobri isso, eu passei a ter uma vida tranquila. Porque você só é feliz quando você entende que você pertence a um Criador. Enquanto você não se relacionar com o teu Criador, você é como se estivesse perdida no meio da multidão, procurando um ser humano para preencher o vazio. E esse vazio só Deus pode preencher, porque é espiritual. Literalmente. Gente, nós vamos, assim, pôr uma pausa, né, nesse momento aqui para você ouvir a Sara cantando. E porque para eu cantar com ela, que é uma honra muito grande, eu tenho que falar da Mara. Por isso que eu queria encerrar um pouquinho falando sobre a Mara, porque a Mara Dalila, ela... pega mais uma outra que tem ela aí. A Mara Dalila é sobrinha, né, da Sara. E eu sempre pensei que elas eram irmãs, porque eram muito parecidas e muito, muito lindas, muito maravilhosas, né? E onde a Mara estiver, eu quero dizer, Mara, que você, minha prima Eliane Bom Tempo, que comprava esses discos também e levava lá para casa da minha avó. Foi através da minha prima que eu tive a oportunidade de conhecer os discos de vocês. E a gente amava. Minha prima também cantava todas as suas músicas. E onde você estiver, eu quero te dizer que você é muito preciosa, muito amada. E que dias melhores virão para você, porque você é do Senhor. E eu vou ter o privilégio de cantar uma música com ela, que é música de vocês. E eu não vou conseguir fazer o tom que você canta, porque o tom de Mara é só Mara Dalila. Eu vou uns 3 tons abaixo, mas quero deixar esse momento aqui com esse gostinho da história dela, porque vocês vão ter aí parte 2, 3, 4, e até Jesus voltar eu quero grudar com essa mãezinha aqui e vamos viajar esse mundo inteiro junto. Amém, amém. E depois também tem uma surpresa aí, porque a história dela é muito longa, mas depois vai entrar na parte que eu amo também, que é de órfãos, orfanatos, casas para abrigar essas crianças vulneráveis. E uma criança muito preciosa e especial se tornou sua filha, que é a Aline, arpista. E vocês vão ter o gostinho de ver essa harpa sendo tocada também, ainda aqui no programa. Então vamos lá? Deus abençoe e espero que você ouça o que ela encerrou com suas palavras nesse episódio, que só Deus. No fim do dia, só Deus. Só encerra aí com alguma coisa, quer falar? Eu quero falar sobre a Aline que vai tocar, é a minha princesa, é a minha braço direito, é ela que provê as nossas necessidades tocando harpa, porque eu sou pensionista, ganho apenas menos de um salário. Porque eu nunca tive patrão, eu cantei sempre para o Senhor. Então eu não tive aposentadoria, não tinha nada, porque ele era o meu patrão e ele está lá no céu, né, cuidando da gente. Então, as nossas dificuldades financeiras existem muito, sempre foi um desafio para mim, dificuldade financeira. E Deus me deu essa princesa com um instrumento raro, toca muito bem, mas ela tem o sonho dela, se formar em música, e a única coisa que ela diz, eu quero cuidar da minha mãe. E ela já está cuidando. A Aline Araújo, arpista. Deus abençoe. Depois a gente vai contar a história dela, claro, né? Porque eu quero claro, entrevistá-la também aqui no canal. E com certeza você vai ter detalhes aí dessa conexão divina, né? Deus abençoe. Muito obrigada por essa oportunidade. Deus me deu outra filha aqui, viu, gente? Com certeza. Que eu já estou chamando ela de mãezinha, porque eu tenho esse negócio. A hora que Deus põe no caminho, é grudada até Jesus voltar. Eu também. Glória a Deus. Gente, então fica aí a nossa música com vocês.